guerreiros, beleza? Sensei DC trazendo para vocês hoje mais um vídeo no canal, mas com relação à opinião minha, da minha experiência que eu tive e estou tendo. Já tem alguns meses que eu adquiri essa televisão aqui da TCL, a P755 de 55 polegadas. Tem um vídeo no canal sobre ela, 2 vídeos na realidade, e tem um vídeo falando especificamente do uso da televisão 1080p no PlayStation 5. Então fique à vontade aí nos comentários para dar o seu relato, sua opinião, porque cada perspectiva é diferente. Nenhuma é concreta. Só peço que tenha educação aí na hora de comentar. Pois bem, eu estava na dúvida em adquirir a televisão primeiro ou o console. E acabou que eu peguei o console primeiro e joguei por alguns meses na minha TV 1080p, porque a minha vontade nisso era jogar. Então já resumindo, o vídeo 1080p no PlayStation 5 funciona, você vai se divertir também. E quando você tiver condição, você compra uma TV 4K, que foi o que eu fiz. A não ser que você já tenha um console da geração anterior, né, um PlayStation 4, um Xbox One, e aí você queira fazer o upgrade na televisão primeiro. Mas sem o console, independente da televisão que você tiver, você não vai jogar. Já a televisão, qualquer uma, você consegue jogar independente da qualidade. Então vamos lá, qual foi a minha perspectiva quando eu coloquei o meu videogame na televisão 4K. E é claro, eu não vou falar aqui só sobre o videogame, né, mas a maioria das pessoas tem mais interesse nisso. Vou falar também um pouco da minha experiência em assistir. Assim que eu liguei a minha televisão juntamente com o videogame e configurei, porque você tem que configurar, né, por exemplo, o HDR. Se você só plugar, né, dependendo da televisão igual essa, que é a da TCL, ela não vem toda configurada. Você tem que ativar o mestre do jogo nela para poder utilizar a configuração de VRR, principalmente. Mas, de primeiro momento, o que eu notei foi não a qualidade de resolução. O pessoal fala, nossa, tem um salto gritante, parece que você é outro jogo. Na realidade, sim, melhorou significativamente, mas com relação às cores, as cores ficou muito mais presentes, creio que seja principalmente por causa do HDR, e uma melhora significativa na resolução caso você chegue perto da televisão. No caso, eu uso ela mais ou menos uns 2,5 metros. A TV 1080, de longe, você não consegue ver tão bem os pixels, mas quando você chega um pouco mais perto, tipo 1 metro ali, você consegue visualizar os pixels ali. No caso, essa pode chegar perto ali, 1 metro, que você não vê. E aí eu tinha visto alguns vídeos, alguns comentários falando que a TV 4K, até mesmo mais antigos principalmente, né, já que quando a tecnologia começou não teve tanta melhora. As primeiras televisões 4K melhorava apenas a resolução, não melhorava o painel, cores, preto, contraste, essas coisas. Eu vi muita gente falando que a diferença não era perceptível. E realmente, foi o que eu senti naquele momento. Só que tem um porém. Pesquisando também, eu vi comentários de pessoas relatando que só foi sentir diferença depois de sair da TV 4K e utilizar o 1080. E realmente, quando eu vou na casa de algum conhecido meu, parente, e tem uma televisão 1080p, eu já noto na hora que a televisão é 1080. Ao contrário de que quando eu ia na casa de parente e assistia em TV 4K, ou jogava por um curto período, né, claro, eu não sentia muita diferença quando eu vinha aqui e usava 1080. E por que isso acontece? Porque a gente acostuma, né, os nossos olhos acostumam com a utilização por um tempo maior, e aí sim que a gente vai notar quando a gente volta para uma TV de qualidade inferior. É aquela mesma questão da taxa de quadros. Hoje já está disseminado, 60 FPS é bom, agora já está o pessoal brigando que tem que ser 120, mas há uns 5, 10 anos atrás, né, muita gente falava que 30 FPS já era o ideal. E realmente, quando você saía dos 30 FPS e ia para os 60 FPS, você não via uma grande melhora. Tava ali presente, você via mais suave os quadros e tal. Mas o problema é quando você volta para os 30 FPS. Aí você sente significativamente a melhora de desempenho nos 60 FPS. E os 120 FPS é a mesma coisa, só que até hoje eu não vi muita diferença com relação a jogos campanha. O 120 até hoje eu vi que você nota a diferença quando você joga jogos de FPS, principalmente no computador, né, que você utiliza o mouse, a movimentação é muito rápida, então você consegue sentir as quebras de linhas nas horizontais. Mas nesse caso, igual o jogo que tá rolando aqui, né, o The Last of Us, 120 ou 60, até porque a câmera ali do controle é mais suave, e tem o VRR, né, no caso da televisão, tem o VRR, você não tem essas quebras. Então praticamente não é perceptível nesse tipo de jogo. É claro que esse vídeo não tem nada com relação a FPS, mas apenas uma comparação para vocês entenderem, né, que é a mesma premissa. Você sai da 1080 para 4K, você não vê uma melhora gritante. Mas quando você está usando 4K e vai ver uma 1080, aí você vê uma melhora significativa. Mas igual eu já falei no vídeo do PlayStation na 1080p, cara,
dá pra jogar, não tem problema nenhum. A minha 1080 tá guardada, se eu tiver problema nessa televisão, eu tô com o projetor no quarto também, ela já tá lá para reutilizar. Eu não caio nessa, é lixo. Já ouviu falar que o lixo de uns é o tesouro de outros? Se eu precisar da 1080, eu uso sim. Eu não sou exigente, né? O importante é jogar. Tanto que a maioria da gente da minha idade, né, acima de 30 anos, joga jogo retrô. Né? E no PlayStation 5, você bota um jogo retrô aqui nessa televisão, você vê que a qualidade não fica tão boa quanto você jogar numa TV de tubo. Por exemplo, Tartaruga Ninjas, que foi dado recentemente com relação a esse vídeo na PSN, com gráfico de SNES, na realidade, são os jogos de SNES, Mega Drive, Game Boy, e foi um dos mais jogados, dos jogos que foram dados na PSN, sobressaindo até o Dragon Age novo, porque no final das contas o que vale é a gente se divertir. Mas valeu a pena? Com certeza. Compraria de novo, mas eu não mudo minha opinião de comprar a TV primeiro do que o console. Porque igual eu falei, sem um console você não joga, mas o console você joga em qualquer televisão, dependente da resolução. Só que nem tudo são flores, turma. Qual que é o problema de você utilizar uma televisão 4K? É você jogar consoles mais antigos. Por exemplo, a minha 1080 Plasma. O PlayStation 3, que inclusive está guardado, meu Wii U e até mesmo o PlayStation 2, por eles ter resoluções 720p abaixo, eu tenho uma qualidade melhor na 1080p. Até porque a discrepância de resolução é gritante. De 720 para 4K, é muita coisa. Você sobe ali 1080, 1440 e aí chega na 4K, então dá uma diferença gritante. Então não fica legal tanto jogos quanto assistir filmes, seriados e vídeos aqui em 720p ou abaixo disso. Ela tem pós-processamento, melhora um pouco, mas para consoles antigos você vê bastante serrilhado. Talvez televisões mais caras, topo de linha, como as LG, as C4, eu nem sei quais são, as topo de linha da Samsung também, eu sei que elas custam na faixa de 4 mil para cima, 4 mil reais. Essa televisão foi 2 mil, 2.100, eu não sei se está mais ou menos nessa faixa hoje em dia. Pelo preço dela que entrega é muito bom. Igual comentaram esses dias aí no meu vídeo, falando que tinha uma Samsung, só que o cara tinha uma Samsung, eu acho que era Q70, eu não sei. Era algo mais ou menos assim, mas era uma televisão topo de linha que ele tinha, da Samsung. Aí lembra que eu falei quando você sai do 4K, vai para o 1080, você vê a diferença? Com certeza, se você sai de uma televisão topo de linha e vai para uma de entrada, realmente você vai sentir diferença. Aí, segundo ele falou que pegou a C755 e achou a qualidade superior à P755. Faz sentido porque a P755 é de entrada, a C755 já é intermediária. Mas voltando aqui à questão do pós-processamento, já jogando jogos em 1080p ou assistindo vídeos 1080p, ele faz um bom pós-processamento, no caso desse modelo AP755. Depois eu ouvi falar um vídeo só com relação à minha experiência com a TCL, e mostrar algumas coisas para você do que me desagradou e o que me agradou. Mas nessa finalidade, de poder dar um upgrade de 1080 aqui, numa televisão mais antiga de 10 anos atrás, inclusive a minha LG, deu um salto considerável. E o que acontece? Na de plasma, você pode assistir vídeos até 480p, que ainda fica bom. Se você bota 720p na de plasma e 1080, você não vê tanta diferença. Então na de plasma eu sempre assistia seriados, filme, vídeo a 480, 720, sem nenhum incômodo. Mas essa aqui, quando eu coloco um filme e tá 720, eu sinto na hora, fica bem embaçado. Bem não, fica embaçado, estoura ali algumas partes das imagens. Os jogos também, jogos 720 ou menos. E aí eu tenho que colocar 1080 para cima. E você? Deixa aí nos comentários a sua experiência, caso você tenha comprado aí recentemente, ou pode ser de antes mesmo, quando você adquiriu a sua primeira televisão 4K. O que você sentiu, o que você sente com relação à televisão anterior? Gostou, não gostou? Gostar, eu acho que gostou, Não tem como não gostar, a não ser se você for muito retrô, igual eu falei, utilizar consoles antigos. Ou caso você utilize serviço de streaming que não tem a opção de 4K, que é o que acontece muito. Eu já vi gente comentando, inclusive nesses vídeos meus, falando que foi comprar uma televisão dessa ou outro modelo e achou a qualidade de vídeo ruim, mas também utilizando streams, de terceiros, você tem ali uma resolução de 720 na maioria das vezes e isso realmente não fica legal. Vou ficando por aqui, um forte abraço e fui, meus guerreiros!